Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de geografia comigo, professora Ana Isabel, e hoje nós vamos falar sobre a Amazônia e o desenvolvimento sustentável. Então, gente, nas últimas aulas a gente estudou, né, sobre a região amazônica, a gente viu o desenvolvimento, né, como a região da Amazônia ela cresceu, como se desenvolveu, e na última aula a gente falou sobre o desmatamento nessa região. E dessa vez nós vamos falar agora sobre os organismos, né, organizações não governamentais que têm, né, o objetivo de combater a destruição ambiental causada por esse modelo de desenvolvimento predatório, né, em que a sociedade se organizou. Então, são grupos, né, que são de origem é, de origem de movimentos, né, ambientalistas que se juntam, né, e criam organizações não governamentais que são caracterizadas pela participação de diferentes pessoas, né, com o objetivo, né, de se dedicar a uma determinada área de atuação. Por exemplo, o combate à destruição do meio ambiente, a defesa dos direitos das mulheres, das minorias étnicas, culturais, das crianças e dos adolescentes, do idoso. Então, isso, né, essas organizações não governamentais, elas vão ter esse objetivo, né, de serem criadas, né, com esses diferentes fins. E aí eu trouxe para vocês um exemplo de organizações não governamentais que são lá da Amazônia, né, a SOS Amazônica, né, e aqui também um exemplo de uma ação Salve a Amazônia, desses protestos, esses organismos não governamentais, eles estão cada vez mais atuando, né? Não só fazendo protestos lá na região, né? Mas também na internet, buscando cada vez mais, através da internet, mobilizar pessoas para enxergar como está, né, aqui falando da região da Amazônia, né, como vem crescendo o desmatamento. Eles buscam também a questão dos indígenas, como os indígenas estão perdendo as suas propriedades. Então, são diferentes formas, né, diferentes áreas de atuações, ou até mesmo o mesmo organismo não governamental, ele pode atuar em diferentes áreas nessa busca, né? Nessa busca de uma igualdade, digamos assim, de defender, né, um direito tanto da população como também da sociedade como um todo, né? Das minorias étnicas. Então, as ONGs, elas contribuem para aumentar a consciência social da população, né, social e ecológica, fazendo com que as questões ambientais elas passem a ser discutidas em reuniões internacionais. E aí, em 1972, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, ela realizou uma conferência, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que aconteceu na cidade de Estocolmo, na Suécia, e ela alertou, né, o governo e os grupos econômicos e também toda a sociedade sobre os riscos que o planeta tinha, né, se caso continuar, né, a destruição ambiental e a exploração dos recursos naturais da forma como vem acontecendo. Então, foi nessa conferência que nasceu a ideia de desenvolvimento ecologicamente sustentável, né, que visa a exploração dos recursos naturais de forma racional, sem desperdício e sem a degradação ambiental, de modo que as gerações futuras possam também se beneficiar deles. Então, esse desenvolvimento sustentável, ele busca exatamente, né, esse termo desenvolvimento sustentável, busca utilizar os recursos que nós temos na natureza, disponíveis na natureza, sem que a gente agrida a natureza, sem que a gente acabe, né, com espécies de animais e vegetais. E aí, nos últimos anos,
se vê um progresso nessa questão ambiental, com as mais leis, né, que são criadas para proteger o meio ambiente, e também, né, ao desenvolvimento da consciência ecológica, da consciência da população como um todo sobre a necessidade de proteção da natureza. E estudos realizados na Amazônia Legal mostram que vastas áreas da região apresentam solos impróprios para a prática da agricultura. Cadê? Da prática da agricultura, por serem arenosos e rasos. Quanto à floresta, ela vive por si só, isto é, ela mesma alimenta o solo por meio da decomposição de troncos, galhos e folhas que caem e formam uma espessa camada de solo orgânico, o humus. Por causa disso, se retirar a vegetação da floresta, teria poucas chances de se recompor, ainda que ficasse intocada por muitos anos, aumentando a possibilidade de desertificação na região. Assim, existe na Amazônia, como também em outras regiões e em todas as atividades humanas, a necessidade de aplicação do desenvolvimento ecologicamente sustentável. Ou seja, se caso, né, a gente retira a floresta amazônica, o solo, né, que vai ficar lá, ele não vai ter condições de se recuperar. Por quê? Porque esse solo da Amazônia ele só é rico por conta que a vegetação, a própria, né, as folhas quando caem, os troncos, os animais, eles vão, né, colocar o humus nesse solo. Vocês veem aqui, ó, a quantidade de folhas que tem aqui. Então, quando retira a vegetação, não tem como estar repondo esse humus. Então, por isso, né, que a floresta, né, ela vive por si só, né? Te diz, vive por si só, porque ela mesma alimenta o solo para que as árvores cresçam. Então, se retira, né, ela não tem condições de se manter. Então, na Amazônia, muitas comunidades e empresas, elas já praticam a exploração de recursos da floresta de acordo com esse desenvolvimento, de acordo com esses princípios do desenvolvimento sustentável, né, que ele tem que ser ecológico, social e econômico, né, buscando sempre o equilíbrio, né, para que ele seja suportável, viável, sustentável e equitativo, né? Esses são os lemas do desenvolvimento sustentável. E aí na Amazônia a gente tem principalmente o extrativismo do látex, da castanha do Pará, do jambo, do açaí, né? Que acontecem de forma que não haja, né, sem causar a degradação ambiental, né, buscando esse lema do desenvolvimento sustentável. E para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho das reservas extrativistas. O que é que acontece? Na década de 70, muitos seringueiros e castanheiros, eles se opuseram à forma como a Amazônia ela vinha sendo ocupada, né? E aí, diante disso, eles decidiram se organizar e pressionaram o governo para que se fossem criadas, né, as unidades de conservação da natureza, que tem a abreviação C, né? E aí, nas reservas extrativas, além dos recursos das florestas serem explorados de forma sustentável, pratica-se a agricultura de subsistência, a criação de animais de pequeno porte, assegurando os meios de vida da população tradicionais, são ainda garantida a proteção contra a invasão de terras e contra o desmatamento e a destruição de ecossistema. Então, vejam, essas unidades de conservação, né, essas reservas extrativistas, elas têm essa característica, né, de se desenvolver de forma sustentável e, né, nessa luta, né, para a criação dessas reservas extrativistas, se destacou a atuação do seringueiro Chico Mendes, que ele lutou por essa causa e ele foi assassinado em 88 por aqueles que se opunham à criação das reservas, né? E aí a primeira reserva, ela só foi criada em 90, nos anos 90, né? Depois que ele já tinha morrido, mas ela leva essa representação da luta de Chico Mendes, né? Aqui vocês veem as reservas extrativistas,
né, que todas essas manchinhas aqui verde são essas reservas extrativistas, e aqui vocês veem a foto, né, de Francisco Alves Mendes Filho, ou Chico Mendes. Ele, como seringueiro, líder sindical ambientalista, defendeu os povos e a floresta e organizou vários movimentos contra o avanço de madeireiros e das fazendas de pecuária na Amazônia, além de propor formas de desenvolvimento sustentável na região. Então, gente, é isso a aula de hoje, para que vocês vejam um pouco do desenvolvimento sustentável na região da Amazônia e a importância, né, dessas lutas, tanto dessa luta dessas lutas pela a conservação da natureza, como também para a manutenção dos povos nativos, que nós vamos estudar nas próximas aulas. Então, qualquer dúvida, vocês podem estar fazendo pesquisa, tirando com os professores de vocês, e nós nos encontramos na próxima aula. Tchauzinho!